Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa série, de pontos principais da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar o item planejamento reencarnatório, que está dentro do tópico reencarnação dos espíritos. Então, nós estamos indo para o terceiro estudo, Lembrando, mais uma vez, que também esse item tem um roteiro dedicado na apostila da FEB, que está aí, para quem não conhece. Caso queiram aprofundar, é um material muito rico e que serviu aqui de base para o nosso estudo sobre esse item planejamento reencarnatório. Então, nós estamos, nesse momento, trazendo essa passagem que está no Livro dos Espíritos, na questão 258. Eu vou ler para vocês e depois nós vamos falar por que nós elencamos aqui para começar o nosso estudo dessa noite. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá na vida terrena? Então, Kardec formula essa pergunta aos espíritos instrutores, que respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, é interessante essa questão dos 58, ela nos traz pontos importantes sobre o planejamento de reencarnações, Lembrando que a erraticidade é quando o espírito está fora do corpo, ou seja, está no mundo espiritual. Antes de voltar a uma nova existência corporal, o espírito ele escolhe o gênero de provas. O que significa isso? É a classe, a espécie, os tipos de provas que ele irá passar. É uma escolha macro, porque os acontecimentos secundários eles se dão em função das circunstâncias do espírito já encarnado. Então não significa que aquilo que irá acontecer com o espírito é programado nesse planejamento, não. É uma programação macro, se a gente pode dizer, que muito bem resumida aí pelos espíritos instrutores como a escolha do gênero, ou seja, da classe de provas pela qual o espírito vai passar. Mais à frente, os espíritos completam, os espíritos instrutores, dando um exemplo bem interessante. Eles falam, é como se o espírito escolhesse passar por uma estrada esburacada. Isso não significa, ele sabe, tem consciência que ele terá que trilhar, caminhar com cuidado, devagar, olhando atentamente, para que não tropece e não caia. Isso não significa que ele irá programar em qual buraco exatamente ele vai cair, não. E nem se necessariamente vai cair, vai quedar. Então, essa comparação, que, como eu falei, está lá no Livro dos Espíritos, é muito interessante para a gente poder fazer esse início aqui de reflexão. Um outro ponto muito importante que tem é que, sobre esse item planejamento de reencarnações, é que nem sempre o espírito tem condições de participar ativamente no próprio planejamento. Isso nós vamos deixar claro no próximo slide, mas é só para registrar desde já. Então, em algumas situações é necessário que o espírito tenha um tutor, esse nome é o que eu acho mais adequado, um outro espírito que possa fazer por ele as escolhas desse gênero de provas, já que ele ou não tem a capacidade por estar no início, na origem, ou ele fez um mau uso do seu livre-arbítrio, das escolhas nas reencarnações, e em função disso ele deixa de ter condições de traçar a sua própria, o seu próprio novo planejamento de uma nova reencarnação. Então, é isso que eu falei, da origem e também do fato do espírito perder essa capacidade, momentaneamente, logicamente, de fazer a escolha do seu gênero de provas,
vai ficar claro na questão 262, que nós vamos ler agora. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né, que Kardec formula aos espíritos instrutores. Mais ou menos assim, mas como que na criação, né, quando o espírito, na sua origem, ele é criado por Deus simples e ignorante, como que desde a criação ele pode já traçar, né, o seu gênero, fazer esse planejamento, né? E olhem o que os espíritos instrutores responderam. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender aos conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, olha que resposta interessante, né, que os espíritos instrutores nos trazem acerca disso. Então, no início, né, na origem, né, o espírito realmente não tem a experiência necessária, né, e nem condições de fazer a escolha. Por isso, Deus supre, né, essa inexperiência, nomeando os espíritos que irão atuar como tutores, como responsáveis por esse planejamento, né? E aí a comparação é muito interessante, né? Como fazer isso com a criancinha? Eu até, quando estava estudando, lembrei de um fato curioso, né? Que eu lembrei do nascimento da Júlia, da minha primeira filha, né? E também no caso do Pedro foi a mesma situação, né? Que logo após o nascimento, aqui estou trazendo a título de comparação, tá, gente? Por causa da comparação que a resposta nos traz com a criancinha, né? Logo que a criança nasce, ela pelo hospital, né? Ela é identificada como RN da mãe, né? Então, o hospital, naquele momento imediato do nascimento, ele não tem sequer ciência, né, do nome da criança e por aí vai, e obviamente que a criança também, né, não tem condições de se identificar, né? Então, ela é identificada como RN, ou seja, recém-nascida de Raquel, da mãe, né? Então, olha que interessante. É como o caso que nós estamos citando, né? Como o espírito, na sua origem, não tem, né, recém-nascido, né? Recém-criado por Deus, não tem condições de traçar o seu próprio planejamento, Deus supre essa inexperiência, nomeando um responsável, né, o tutor, que vai fazer esse planejamento. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda tem a ver com aquilo que nós falamos, de o espírito perder a capacidade, né, momentaneamente, logicamente, frisamos mais uma vez, de fazer esse planejamento em função das más escolhas, das quedas, né, sucessivas que o espírito teve em existências anteriores, em vidas passadas, né, e em função disso ele deixa de ter também a capacidade de fazer esse planejamento. Aí a gente compara, e também na literatura a gente encontra essa comparação que eu também achei interessante. É como se momentaneamente o espírito, o homem, né, perdesse a sanidade, né? Então o que acontece nessa situação? Ele passa a ter também um responsável, isso em vida, né? Aqui fazendo uma comparação, ou o idoso, né, que se torna um incapaz, né, até ante a lei, né? Existe um crime, por exemplo, tipificado no Código Penal, né, que é abandono de incapaz. Ou seja, o incapaz, o idoso, aquele que não tem mais condições de sanidade mental, enfim, de tomar as próprias decisões em vida, ele precisa de um responsável nomeado, né, e muitas vezes, né, esse responsável é o familiar direto, para que possa responder por ele, né? Então, nessa mesma situação, o espírito, né, por exatamente o uso e mau uso, né, do livre-arbítrio, pelas decisões equivocadas em vidas anteriores, passa momentaneamente, temporariamente, até que ele
ele recupera essa condição, né, ele deixa de ter condições de traçar o próprio planejamento. E Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, nomeia, né, um espírito tutor, um espírito que vai fazer essa escolha por ele. E olha que interessante essa questão, tá? Essa pergunta, né, tá? Essa questão 266 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler agora para a nossa reflexão. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? A pergunta que Kardec faz aos espíritos tutores, mais ou menos no seguinte sentido: mas se o espírito escolhe o gênero de prova, não parece natural que ele vai escolher as provas mais fáceis ou menos dolorosas, né? E olha a resposta dos espíritos instrutores. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que ele se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, olha que interessante essa resposta dos espíritos instrutores, né? Então, os espíritos levam tão a sério, né, a reencarnação e fora do corpo da carne, né, onde toda a ilusão acaba, de achar que vou escolher as provas mais fáceis. Ele tem ciência de que essa escolha mal feita vai acarretar para ele certamente atraso e dificuldades ainda maiores no processo evolutivo. Então, essa ilusão não existe para o espírito, né? E a prova disso, eu me lembrei também, o livro que eu gosto muito, que chama Cirurgia Moral, do espírito Lancelin, pela psicografia de João Nunes Maia. No Cirurgia Moral, Lancelin, ele fala que os espíritos chamam a reencarnação de a bênção da carne. Tamanha é, né, a seriedade, tamanha é, né, a importância para os espíritos da volta ao corpo de carne, né, porque sabem, né, que aqui se dá as maiores oportunidades, né, do espírito avançar a passos largos na sua jornada evolutiva, né? Então, a bênção da carne é como os espíritos enxergam a reencarnação. E essa ilusão não existe no plano espiritual, né? E o que existe é saber o compromisso, né? Sabedores do compromisso e da importância dessa etapa reencarnatória, né? E uma vez aptos a fazer o planejamento, fazê-lo da melhor forma que possa vir ao encontro das suas necessidades, né? Pois assim ele irá, né, andar, né, como a gente falou, a passos largos na sua caminhada de evolução. E esse trecho eu tirei lá do Evolução em Dois Mundos, né, do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Está no capítulo 19, que é a Alma e Desencarnação, o item Particularidades da Reencarnação. Vamos ler para a gente refletir. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, a que se entrega na vida física, quando cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. Então, eu trouxe essa passagem, eu achei muito interessante, porque nascimento e morte, para nós, né, parecem realmente fenômenos idênticos, né? Todo mundo nasce, todo mundo morre, não é isso? Todo mundo entra numa reencarnação, né, pela porta do nascimento, numa nova vida corpórea pela porta do nascimento e deixa pela porta da morte ou da desencarnação, né? Mas olha que interessante, nesse item o espírito André Luiz esclarece, né, que apesar dos fenômenos do nascimento e da morte parecerem iguais, o que existe para os espíritos, para as entidades reencarnantes que ele fala, né, são diversidades de situações, de compromissos, né, de necessidades de aquisição de conhecimento, necessidade de quitação, né, de débitos contraídos anteriormente.
E essas particularidades né, elas variam aos milhões, né, elas são decisivas no processo reencarnatório. Né? É quando o espírito vai definir, né, inclusive, o seu corpo, o seu instrumento, o corpo de carne, para atender a esses compromissos tão diversos quanto diversos são os níveis evolutivos dos espíritos, né, estabelecidos aí como eu falei, nesse momento do planejamento da volta da entidade reencarnante ou do espírito, né, para uma nova jornada no corpo de carne. E aí a gente trouxe, nos próximos 2 slides, nós trouxemos duas passagens, nesse e no próximo, né, de um livro que é fundamental para o entendimento desse processo, do processo reencarnatório, né, que eu aconselho a todos, a quem não conhece ainda, né, que conheça, que leia pelo menos esse capítulo. Eu recomendo que leia o livro todo, né, porque ele é belíssimo, mas quem não puder, leia pelo menos esse capítulo 12, o Preparação de Experiências, né, que fala da reencarnação de Segismundo, que está lá no Missionários da Luz, né, também de André Luiz por Chico Xavier, mas que detalha de forma assim, muito rica a como que se dá esse planejamento, inclusive falando das instituições, né, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, as instituições que existem no plano espiritual dedicadas a esse planejamento. Então, é um capítulo belíssimo, dentro de um livro belíssimo, e que eu recomendo a vocês a leitura. Eu separei no primeiro slide, eu separei esse trecho, vamos ler para a gente trazer a reflexão a respeito. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Né? Então, nesse caso, o instrutor Alexandre, né, fala o espírito André Luiz, nesse capítulo 12, da existência de vários institutos, né, vários departamentos, né, e aqui nós podemos citar, além do Missionários da Luz, né, que tem lá o Instituto do Planejamento de Reencarnações, o próprio Nosso Lar, né, onde esse planejamento é feito no Ministério do Auxílio, na colônia correcional Maria de Nazaré, no livro Memórias dos Suicídios, que a Ivone Pereira nos traz, que existe também o instituto dedicado a esse planejamento reencarnatório também nessa colônia, né? No livro E a Vida Continua também, né, de André Luiz, por Chico, também é citado a colônia espiritual, numa determinada colônia, né, esse instituto que se dedica ao estudo, né, das novas encarnações, as reencarnações dos trabalhadores e missionários. Então, são várias as obras que trazem, né, para nós essa certeza, né, e que, nesse caso, fica evidenciada também, como Alexandre coloca, né, o instrutor Alexandre coloca, André Luiz, nesse parágrafo, né, quanto mais o espírito avança em responsabilidade, maiores são os compromissos, né, e por isso o planejamento da volta ao corpo de carne se torna ainda mais importante. Por isso que várias dessas colônias, como as que eu citei, né, têm institutos dedicados para esse estudo, sobretudo para os trabalhadores e missionários dedicados ali, né? Mas deixa claro também, né, que, de uma forma geral, esse planejamento é feito para todos aqueles que estão dentro daquelas condições que a gente colocou nos slides inicialmente, né? E também está em Missionários da Luz, né, esse trecho que eu vou ler para vocês, que também é muito interessante. No mesmo capítulo, tá? A Preparação de Experiências.
capítulo 12. No serviço de recapitulação ou tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Né? Então, essa passagem, né, que Manassés, né, que é um trabalhador lá do Instituto do Planejamento de Reencarnações, fala para André Luiz da importância, da tamanha a importância, né, desse planejamento. E aí existe, inclusive, né, no capítulo, citado, inclusive, um pavilhão de desenhos dos corpos, né, ou seja, do instrumento de carne, né, que o espírito vai utilizar na próxima encarnação, né, o projeto do instrumento de carne, né, do corpo físico, minuciosamente estudado por essas centenas de técnicos, né, de biologia, embriologia, enfim, né, os trabalhadores que se dedicam lá nessa colônia em específico, né, nesse Instituto de Planejamento de Reencarnações que é abordado no capítulo 12 lá do Missionários, e que mostra realmente a importância que se dá à definição desse que é o nosso instrumento de progresso. Né? O espírito, ele é senhor das decisões, né, durante a sua jornada reencarnatória, evolutiva, mas utiliza aqui, né, nós utilizamos esse que é o instrumento, uma das partes que compõe o ser trino, né, que nós falamos, né, que é o corpo físico, que é fundamental nesse processo. Né? Tão importante que, mais uma vez, usando lá o Cirurgia Moral, né, do espírito Lancelin, pela psicografia de João Nunes, lá ele compara o corpo físico como um estojo de carne. Né? Tamanha importância que esse estojo, né, que serve de instrumento ao espírito, tem para nós. Né? E aí, para finalizar, eu trouxe, né, esse que é o projeto, né? Assim podemos colocar a imagem, a figura de um projeto, de um corpo físico, né? Não necessariamente, viu, gente? O projeto que é feito lá ou no nosso lar, né, ou nas colônias citadas aqui por mim, né, não é isso, mas eu trouxe essa imagem que eu gostei muito, que simboliza, né, o projeto desse instrumento, né, e aqui também em forma de agradecimento. Né. A semana passada nós estudamos um capítulo muito bonito de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, chamado Dívida de Amor, né, em que Emmanuel fala para nós, né, nos traz uma lição belíssima sobre a dívida que nós temos de amor para com pessoas e coisas. Né? E aí eu fiquei me lembrando da dívida de amor que nós temos com o corpo físico, né? Apesar de, né, muitas vezes brigar intensamente com ele, né? Nós somos aí, nós travamos batalhas, né, muitas vezes com eles, logicamente, batalhas essas relacionadas exatamente a esses compromissos que nós citamos anteriormente, as necessidades de evolução do espírito, nós sabemos disso, e é por isso que esse instrumento é tão minuciosamente trabalhado, né, como lá nessas colônias, nesses departamentos que nós citamos no plano espiritual, né, para poder ter um instrumento que atenda ao meu propósito evolutivo. Aí lembrando mais uma vez, né, lá daquela resposta do espírito, né, não a escolha da prova que me seja a mais fácil, mas aquela que eu necessito. Então que nós possamos ter isso em mente, conscientes, né, de que esse instrumento que me atende, embora eu trave batalhas, né, muitas vezes com ele, eu tenho uma dívida de amor para com esse instrumento que me serve em mais uma da minha jornada
rumo à minha maturidade, ao meu crescimento espiritual, né? Eu vou ler essa passagem, né, ela está lá também no mesmo capítulo 12, que para mim ela sintetiza isso que nós acabamos de falar, para que a gente possa encerrar aqui o nosso estudo com essa reflexão que também, como eu falei, está no Missionários da Luz, né, que o assistente Josino, né, lá do Instituto de Reencarnação, fala para André Luiz sobre o corpo físico. Olhem que trecho bonito. Olha. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessantemente temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna, nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Então, com essa reflexão, eu agradeço a todos por nos acompanharem em mais esse estudo e até o próximo estudo.